Bem-vindos a mais um Primeiros Capítulos de Livros que vocês deveriam ler. Antes de mais nada, já peço desculpa porque hoje é domingo e minha rua tá com bastante barulho. Tem uma histérica gritando aqui fora, normal, porque as pessoas aqui bebem por causa de... Aqui tem uma praça, né? E essa praça com muitos bares. Então a gente ouve muito barulho de carro, de gente bebendo, de pessoas histéricas gritando. Então eu já peço desculpa de antemão, mas hoje a gente vai fazer a leitura de Uma Dor Tão Doce, do David Nichols. Pra quem não conhece David Nichols, ele é autor de Um Dia. Tem até um filme com a Anne Hathaway. É um dos meus filmes favoritos. E pode-se dizer, um dos meus livros favoritos também. Esse daqui eu ainda não li, então a gente vai ler juntos. Uma Dor Tão Doce. O que nós, ou pelo menos eu, considero diretamente como memória, ou seja, um momento, uma cena, um fato que foi sujeitado a um fixativo e assim resgatado do esquecimento, na verdade, é um tipo de contação de histórias que acontece do modo contínuo na mente e muitas vezes muda ao ser contado. Existem vários interesses emocionais conflitantes envolvidos para que a vida se torne totalmente aceitável, e talvez seja o trabalho do contador de histórias reorganizar as coisas para que se adaptem a esse fim. Seja como for, ao falar do passado, mentimos sempre que inspiramos. William Maxwell. Em Adeus até amanhã. Parte 1, junho. Foi no verão em que, por muito tempo, ela não havia sido membro de nada, não pertencera a nenhum clube e não tinha integrado nada no mundo. Frank se tornara uma pessoa isolada, que ficava parada perto das portas e com medo. Carson McCullers em A Convidada do Casamento. Capítulo 1. O fim do mundo. O mundo terminaria em uma quinta-feira, às 3:55, imediatamente após a festa. Até lá, o mais próximo que chegaríamos de um cataclisma desse tipo, em Merton Grange, seria com boatos sobre o apocalipse que reinavam sobre a escola uma ou duas vezes por semestre. As circunstâncias, basicamente sempre as mesmas. Nada tão banal quanto uma erupção solar ou um asteroide. Em vez disso, um tabloide mencionava alguma profecia maia, algum comentário aleatório de Nostradamus ou uma simetria estranha do calendário, e se espalhava o boato de que nossos rostos iam derreter no meio dos 2 tempos da aula de física. Resignado à histeria, um professor suspirava e parava a aula enquanto discutíamos quem tinha o relógio mais preciso e a contagem regressiva começava. As meninas agarradas umas às outras, os olhos fechados e os ombros curvados como se prestes a serem banhados com água gelada. Os meninos enfrentando tudo com coragem, todos nós contemplando no íntimo o beijo perdido, a aposta não resolvida, nossa virgindade, o rosto dos amigos, nossos pais. 4, 3, 2, prendíamos a respiração. Então alguém gritava "Bang!" e nós ríamos. Aliviados um pouco, decepcionados ao perceber que estávamos vivos, mas vivos com 2 tempos de aula de física. Satisfeitos agora, vamos voltar ao trabalho então? E voltávamos ao que acontecia a um corpo quando a força de 1 Newton o fazia se mover 1 metro. Mas na quinta-feira, às 3:55, logo depois da festa, as coisas seriam diferentes. O tempo havia se arrastado por 5 longos anos e, naquelas semanas finais, depois naqueles dias, um clima de alegria e pânico, felicidade e medo começou a tomar conta de todos, junto de um niilismo enlouquecido. Bilhetes para casa e castigo não nos afetavam mais. Então, do que poderíamos nos livrar naquele mundo sem consequências? Nos corredores e salas comuns, os extintores de incêndio ganharam um terrível potencial. Será que Scott Parker diria mesmo as coisas à senhorita Ellis? Será que Tony Stevens incendiaria a sala de humanos de novo? E, inacreditavelmente, o último dia chegou, brilhante, iluminado, começando com o conflito já nos portões. As gravatas da escola foram usadas como bandanas e torniquetes, em nós tão compactos quanto amendoim ou gordos feitos em punhos, e havia batons, bijuterias e cabelos azuis suficientes para que a escola se equiparasse a uma boate futurista. O que os professores iam fazer? Nos mandar para casa? Eles suspiravam e acenavam para que entrássemos, sem motivo plausível para definir o que é um braço morto de um rio.
A última semana havia sido recheada de aulas incoerentes e desanimadas sobre algo chamado vida adulta, que, aparentemente, consistia apenas em preencher formulários e criar currículos, hobbies e interesses, socializar, ver TV. Aprendemos a usar um talão de cheques, olhamos pela janela por um dia lindo lá fora e pensamos, falta pouco agora. 4, 3, 2... De volta à sala de aula no intervalo, começamos a rabiscar as camisas brancas do uniforme com canetinhas e marcadores. Crianças curvadas sobre as costas umas das outras, feitos tatuadores em uma prisão russa, marcando todo espaço disponível com xingamentos sentimentais. Se cuida, idiota, escreveu Paul Fox. Essa camisa fede, escreveu Chris Lloyd. Com humor lírico, meu melhor amigo Martin Harper escreveu: Amigos para sempre, abaixo do desenho detalhado de um pau. Harper, Fox e Lloyd eram os meus melhores amigos na época. Não só meninos, mas os meninos. E mesmo que algumas meninas o orbitassem, Debbie Warnick, Becky Boyne e Sharon Findlay, o grupo era autossuficiente e impenetrável. Apesar de um de nós tocar um instrumento, nós nos imaginávamos como uma banda. Harper, todos sabíamos, era o guitarrista principal e vocalista. Fox era o baixista, um tum-tum-tum baixo e básico. Lloyd, que se autoproclamava maluco, era o baterista, o que me deixava com as maracas, tinha dito Lloyd. Nós rimos e maracas foi adicionada a uma longa lista de apelidos. Fox a desenhou no meu uniforme, maracas cruzadas sobre uma caveira com uma insígnia militar. Debbie Warnick, cuja mãe era aeromoça, tinha contrabandeado uma mala cheia de mini garrafas nos sabores doces que preferíamos, café e creme, menta e coco. E nós as escondemos nos punhos fechados, bebemos e nos arrepiamos e cuspimos enquanto o Sr. Ambrose, com o pé em cima da mesa, mantinha os olhos fixos na imagem de Free Willy 2. Que passavam ao fundo, um presente especial ignorado por todos. As garrafinhas serviram de aperitivo para a nossa última refeição na escola. Ainda nos lembrávamos da lendária guerra de comida de 1994. Os sachês de ketchup explodindo sobre nossos pés, peixe empanado voando pelo ar feito estrelas ninjas, batatas assadas lançadas como se fossem granadas. Vai, duvido que você faça isso, disse Harper para Fox, quando o viu medindo o peso da salsicha velha que segurava pela ponta. Mas os professores patrulhavam os corredores feitos guardas penitenciários, e com a promessa do bolo e do creme de chocolate que viriam depois, os instantes de perigo passou. Na palestra para os formandos, o Sr. Pascoy fez o discurso que todos esperávamos, nos incentivando a olhar para o futuro, mas lembrar o passado. Sonhar alto, mas suportar os momentos de baixa, acreditar em nós mesmos, mas pensar nos outros. O que importava não era apenas o que havíamos aprendido, e ele esperava que fosse muito, mas também o tipo de adulto que nos tornamos. E nos ouvidos, jovens adultos presos entre o cinismo e o sentimentalismo, impetuosos por fora, mas no fundo tristes e assustados, rimos e reviramos os olhos. Mas por todo o salão, mãos agarravam outras mãos e fungadas eram ouvidas enquanto nos incentivavam a valorizar as amizades que haviam feitos e que durariam a vida toda. A vida toda? Nossa, tomara que não, disse Fox, prendendo minha cabeça com o braço e a esfregando de forma carinhosa com o nó dos dedos. Era a hora da entrega dos prêmios e nos afundamos nas cadeiras. Prêmios eram entregues às pessoas que sempre ganhavam prêmios. E os aplausos acabavam muito antes delas deixarem o palco e pararem diante do fotógrafo da imprensa local, posicionando debaixo do queixo os livros que haviam ganhado, como se estivessem em um desfile. Depois, conduzidos pelo Sr. Solomon, o professor de música, a banda escolar de Merton Grand se formou para satisfazer nosso vício pelo som de big bands americanas, com uma apresentação cacofônica e lenta de In the Mood, de Glenn Miller. Por quê? Por quê? Perguntou Lloyd. Para nos deixar no clima, respondeu Fox. E clima? Falei. Um clima péssimo, respondeu Lloyd. Foda-se de Glenn Miller e sua orquestra, afirmou Fox. Não foi à toa que ele caiu do avião, lembrou Harper. E quando o bombardeio chegou ao fim, Fox, Lloyd e Harper se levantaram num pulo e aplaudiram. Bravo, bravo! No palco, Gordon Gilbert, que parecia enlouquecido,
ergueu o bocal do trombone com as duas mãos e jogou para o alto, bem alto no ar, onde o instrumento ficou por um instante até cair no chão e amassar como se fosse uma latinha. Então, enquanto o Sr. Solomon gritava na cara de Gordon, nós fomos para a festa. Mas percebo como estou ausente de tudo que aconteceu acima. Eu me lembro bem o bastante daquele dia, mas quando tento descrever meu papel, me pego falando sobre o que vi e ouvi, e não sobre algo que disse ou fiz. Como aluno, minha característica mais distinta era a falta de distinção. Charlie trabalha tanto para alcançar o nível mediano e é o que consegue na maior parte do tempo. Isso era o meu melhor. E mesmo aquela reputaçãozinha havia se apagado por determinados eventos na época das provas. Eu não era admirado nem desprezado. Não era adorado e nem temido. Não praticava bullying, apesar de conhecer alguns que os faziam. Mas não intervia nem me colocava entre a matilha e a vítima. Afinal, também não era corajoso. Nosso ano na escola foi marcado por atos criminosos prevalecentes, roubos de bicicleta e de lojas, e incêndios. E, apesar de me manter longe dos moleques mais ameaçadores, também não era próximo dos inteligentes e obedientes, premiados com os livros. Não me conformava nem me rebelava, não colaborava nem resistia. Ficava longe de problemas sem me envolver com mais nada. A comédia era nossa grande moeda, e apesar de não ser o palhaço da turma, também não era um bobão. Às vezes, arrancava uma gargalhada surpreendente da multidão, mas minhas melhores piadas eram abafadas pela voz alta de alguém, eram ditas tarde demais. Tanto que, mesmo hoje, mais de 20 anos depois, penso em coisas que deveria ter dito em 1996 ou 1997. Eu sabia que não era feio. Alguém teria me dito. E tinha uma vaga noção dos sussurros e risadinhas de grupos de meninas. Mas de que isso adiantava para alguém que não fazia ideia do que dizer? Eu havia herdado a altura. Apenas a altura do meu pai. E os olhos, nariz, dente e boca da minha mãe. Do jeito certo, segundo meu pai. Mas também herdara a mania dele de ficar encolhido e curvado para ocupar menos espaço no mundo. Uma alteração fortuita em minhas glândulas e hormônios me poupara de enormes espinhas e cravos que literalmente deixavam cicatrizes em tantos adolescentes. E como eu não era magro de ansiedade, nem gordo dos salgadinhos e refrigerantes com que nos alimentávamos, mas não era confiante em relação à minha aparência, não era confiante em relação a nada. À minha volta, os adolescentes ajuntavam as personalidades com a mesma deliberação que dedicavam às mudanças de roupas e penteados. Éramos plásticos, mutáveis. E ainda havia tempo para experimentar e alterar nossas caligrafias, visões políticas, risadas, nossa maneira de andar ou de nos sentar, antes de endurecermos e nos firmarmos. Os últimos 5 anos tinham sido como um grande ensaio caótico, com roupas e atitudes descartadas, amizades e opiniões espalhadas por todo o chão, assustadores e emocionantes para quem havia feito parte deles, enlouquecedores e absurdos para pais e professores sujeitos a frases e improvisações e obrigados a arrumar a bagunça. Logo, seria a hora de nos acomodarmos em um papel em que talvez nos encaixássemos de modo plausível. Mas, quando eu tentava me ver como os outros me viam, às vezes de forma literal, tarde da noite, encarando profundamente o espelho de barbear do meu pai, o cabelo penteado para trás, eu não via nada de especial. Ao observar minhas fotos daquela época, me lembro das primeiras encarnações de um personagem de desenho animado, dos protótipos que se parecem com a versão final, mas são, de algum modo, desproporcionais. Não muito bons. Nada disso ajuda muito. Imagine então aquela foto da turma que todos têm, com rostos pequenos demais para identificar alguém sem observar de perto. Tenha ela sido tirada 5 ou 50 anos antes, há sempre uma figura familiar na fileira do meio, alguém sem histórias nem associações, sem escândalos nem vitórias. Você se pergunta quem era esse menino? Esse era Charles Lewis. Eu já estava até estranhando ter um personagem adolescente, porque David Nichols escreve personagens mais adultos. Ele pode até começar na faculdade, mas ele sempre evolui para personagens adultos. Então parece que a gente inicia com uma história de um personagem adulto na adolescência. Eu sou
suspeita pra falar, porque eu amo esse autor. Então eu quero muito continuar essa leitura. E vocês? Vão continuar essa leitura?